Bom, vamos lá. Para a gente tentar entender quem a gente é de verdade, para onde é que a gente olha, hein? Para os nossos pensamentos? Para as nossas crenças? A ideia aqui é um pouco diferente. A nossa identidade não é definida pelo que a gente pensa, mas sim por aquilo que a gente ama, por aquilo que a gente realmente deseja lá no fundo. É que é o seguinte, nem sempre os nossos pensamentos e crenças mostram quem a gente é na essência. Muitas vezes o conhecimento que a gente acumula não define nossa identidade mais profunda. Nós somos muito mais do que só uma máquina de pensar, sabe? Então, a sacada é essa. A pergunta que talvez mais revele sobre uma pessoa não é o que você pensa, mas sim o que você quer. Nossos amores, nossos desejos mais viscerais, eles são o centro que anima a nossa identidade. São o motor que nos colocam em movimento. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Por quê? E se a gente não souber o que realmente quer? E se no fundo a gente não amar aquilo que a gente pensa que ama? É uma ideia um pouco desconcertante, né? Para ajudar a gente a visualizar esse problema, vamos pegar uma história emprestada do cinema, uma parábola bem poderosa que está num filme chamado Stalker, do cineasta russo Andrei Tarkovsky. Ele serve como uma luva para a gente pensar sobre essa questão. A história em si parece simples, mas é super profunda. A gente acompanha dois personagens, o escritor e o professor, numa jornada bem difícil, guiados por uma figura, o Stalker. Eles estão cruzando um mundo todo destruído para chegar num lugar de esperança, a Zona. E o objetivo final deles é um lugar específico lá dentro, o quarto. A promessa do quarto é irresistível. A lenda diz que, lá dentro, o seu desejo mais profundo se torna realidade. Só que tem um detalhe crucial. O quarto não realiza o que você pensa que quer, mas sim o que você realmente deseja, lá no fundo da alma. E aí, depois de toda a viagem, de todos os perigos, eles finalmente chegam. O Stalker abre a porta e fala: "E aí, quem vai entrar primeiro?" E nesse exato momento, o escritor e o professor travam. Eles hesitam, ficam com medo. Mas por quê? Não era isso que eles queriam o tempo todo? É nesse ponto que cai a ficha. E é uma ficha meio aterrorizante. Eles percebem que o quarto não se engana, ele revela quem você é de verdade. E se os desejos que eles nem sabiam que tinham, os desejos inconscientes, forem diferentes daquilo que eles achavam que queriam? E se eles descobrirem que não são quem pensavam ser? Essa história do filme nos joga direto numa questão filosófica bem interessante. Como é que pode existir essa distância entre o que a gente quer conscientemente e o que a gente quer lá no fundo? Bom, a resposta pode estar numa ideia bem antiga, mas muito poderosa: a ideia de hábito. E quando a gente fala de hábito aqui, não é só uma rotina, tipo escovar os dentes. É uma coisa muito mais profunda. É uma inclinação que vai se enraizando na gente, que vira parte de quem somos. Um hábito é aquilo que se torna uma segunda natureza, algo que a gente faz no automático, sem nem precisar pensar. E aqui está o pulo do gato. O argumento é que os nossos desejos, os nossos amores, funcionam exatamente como esses hábitos. Eles nos guiam muitas vezes sem que a gente pare para pensar. Nossos amores são menos uma escolha racional e muito mais essa segunda natureza do coração que nos puxa na direção daquilo que a gente deseja. A psicologia hoje em dia mostra o tamanho disso. Pensa num iceberg. A gente só vê aquela pontinha para fora da água, certo? Pois é, essa pontinha, que seria a nossa escolha consciente, deliberada, representa só uns 5 a 7% do que a gente faz no dia. A massa gigantesca do iceberg que está submersa, mais de 90%, é governada por esses hábitos inconscientes. É impressionante. Ok, beleza. Se os nossos amores são hábitos, isso levanta outra pergunta, né? Como é que esses hábitos se formam sem que a gente nem perceba? De onde eles vêm, afinal? E essa talvez seja a parte mais surpreendente. Não só os hábitos operam de forma inconsciente, mas o próprio processo de criar esses hábitos também acontece meio que por debaixo dos panos. Nós estamos o tempo todo sendo treinados. Treinados por rituais e rotinas que vão moldando os nossos desejos sem a gente se dar conta. Vamos dar um nome para essas práticas: liturgias. E calma, não no sentido religioso, de igreja. Pense em liturgias como rituais culturais do nosso dia a dia que têm um poder imenso de formar nosso coração. São elas que, sutilmente, nos ensinam o que amar. Vamos pegar o exemplo super banal, um comercial de cerveja. Aparece um problema, um carro meio chato, uma música ruim. Qual é a solução? Um personagem simplesmente desliza o dedo, como a gente faz no celular, e pronto, o problema some, o carro dos sonhos aparece.
Esse micro-ritual do nosso smartphone treina uma macrovisão de mundo, a de que o universo tem que se curvar aos nossos desejos e na hora. Certo, então vamos amarrar todas essas pontas. Se os nossos desejos são hábitos, e esses hábitos são formados por essas liturgias culturais, então, no fim das contas, a pergunta é: a que nós estamos realmente dedicando a nossa vida? Nossos hábitos e desejos são, na prática, uma forma de adoração. O escritor David Foster Wallace resumiu isso de um jeito genial. Ele disse que ser humano é se entregar a alguma coisa. Não existe ateísmo nesse sentido. A questão nunca é se a gente vai adorar algo, mas sim o que ou quem. E as consequências dessa escolha são gigantescas. Adorar coisas finitas como dinheiro, beleza ou poder coloca a gente numa esteira de insatisfação que nunca acaba. Elas prometem preencher um vazio, mas no final são elas que nos consomem. Isso tudo nos traz para a reta final, para a grande questão sobre realização pessoal. Se as liturgias da nossa cultura nos treinam para amar coisas que no fundo não nos satisfazem, onde é que a gente pode encontrar um amor que realmente preencha esse vazio, essa inquietação? Séculos e séculos atrás, Santo Agostinho já tinha oferecido uma possível resposta para essa inquietação toda. A ideia dele é que nós fomos feitos para algo que nos transcende e que nossos corações vão continuar sempre insatisfeitos e inquietos até encontrarem descanso nessa fonte maior. Resumindo a ópera, o ponto central é este. Nossas práticas diárias, quer a gente perceba, quer não, estão o tempo todo moldando os nossos corações. As rotinas nas quais a gente mergulha estão nos ensinando o que amar e, com isso, nos transformando no tipo de pessoa que a gente está se tornando. E assim, toda essa análise se encerra com uma pergunta para a gente levar para casa. Nossos corações estão famintos, eles anseiam por alguma coisa. A pergunta que fica não é se estamos alimentando essa fome, mas sim com o quê? O que as liturgias da nossa vida estão ensinando o nosso coração a desejar?